Olá pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é fazer um passo a passo com vocês para que a gente consiga fazer o rastreamento de atletas de tênis a partir de imagens como essa que vocês estão vendo. Uma câmera fixa filmando um jogo em quadra rápida. O resultado final dessa análise vai ser um vídeo como esse que vocês estão vendo, dos dois jogadores identificados e também os pontos da quadra que serão identificados para nos ajudarem a fazer um dos procedimentos de homografia dessa análise que vai permitir a gente quantificar parâmetros de desempenho físico desses atletas nessa sequência de imagens. Então a ideia é fazer esse passo a passo com vocês, sem vocês necessariamente precisarem ter conhecimento de programação computacional ou até mesmo de ferramentas de inteligência artificial. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição do vídeo uma pasta do Google Drive que vai ter os seguintes arquivos. Vai ter esse arquivo aqui com essa extensão IPYNB, que é Python Notebook. Um outro arquivo com essa extensão PTH, que é uma extensão de um modelo pré-treinado, eu vou explicar isso para vocês, e um arquivo aqui do vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é bem tranquilo, vocês vão entrar nessa pasta do Google Drive, vocês vão clicar duas vezes aqui nesse arquivo do Python Notebook, porque vocês vão ver que ele já vai abrir uma aba lá no Google Colab, que é uma maneira de você rodar esses programas, esses comandos que eu vou passar para vocês, sem necessariamente precisar instalar nenhum software no computador de vocês. Tá certo? Então, o primeiro ponto que vocês devem fazer, quando vocês estiverem já nessa tela aqui, vocês vão ter que se conectar, então vai ter uma abinha aqui para vocês se conectarem. Eu vou desconectar só para vocês verem como é que é. Então vai ter aqui esse botãozinho para vocês se conectarem. Eu vou clicar nesse botão. Quando ele aparecer aquele gráfico aqui do RAM e do disco, significa que a conexão foi estabelecida. Eu também gosto de clicar nesse botãozinho aqui de arquivos, porque a gente, à medida que vai construindo as nossas variáveis, a gente consegue ir vendo os arquivos sendo disponibilizados aqui como se fossem um computador. Bom, primeiro ponto importante que eu gostaria de explicar para vocês é que uma boa parte dos modelos e análises que eu vou mostrar aqui para vocês, elas foram já pré-desenvolvidas por esse professor, que tem aqui todos os algoritmos e até alguns desses arquivos que eu compartilho com vocês já estabelecidos previamente. Então, se vocês copiarem esse link e colarem, vocês vão ver a pasta aqui desta proposta, né, de análise no tênis. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar essa ideia inicial desse professor e eu estou aprimorando alguns parâmetros que vocês vão ver que vai melhorar o resultado do rastreamento e como profissional da área de ciências do esporte muitas vezes querem ter alguma medida de desempenho desses atletas, eu também acrescentei algumas análises e não gerei somente o vídeo como resultado final dessa proposta, tá bem? Então, é só para vocês conhecerem o projeto original, está nesse link aqui. Então, olha só que fácil. Para carregar esse projeto original, vocês vão simplesmente clicar nesse botãozinho aqui, dar um play, ele vai começar a baixar todos esses arquivos nesse seu computador virtual aqui no Colab. Terminou esse comando, vocês vão ver que já vai aparecer aqui do lado de vocês, ó, toda uma aba de tênis análises e com vários arquivos aqui que vão ser importantes para a gente utilizar. Dentre eles, vai ter um arquivo aqui chamado YOLO12,
que é o modelo de inteligência artificial treinado por esse professor para fazer o reconhecimento desses atletas nessas condições de quadra rápida, câmera fixa e tudo mais. Tá certo? Então esse é um arquivo bastante importante que a gente carrega quando a gente dá esse comando aqui do git clone. Aí eu vou dar esse comando aqui que demora por volta de uns 2 minutos, que é para instalar várias bibliotecas do nosso sistema aqui do Python para fazer a nossa análise nesse vídeo que eu proponho a vocês. Então, quando vocês clicarem nesse botãozinho, ele vai começar a instalar todas essas bibliotecas e esse procedimento, de certa forma, demora um pouquinho, demora por volta de 2 minutos, mas depois que você faz isso uma vez, para os outros vídeos que você pretende analisar, você não precisa clicar novamente. Você pode começar deste ponto aqui para baixo, tá certo? Então, assim que terminar, eu volto aqui para continuar o vídeo com vocês. Depois de instalar todas essas bibliotecas, né, e todos esses arquivos que vocês vão ter visto aqui, ele vai aparecer essa mensagem de sucesso e você, para confirmar, você pode ver aqui se tem o tique verde que ele terminou de rodar. Aí, pessoal, vem a primeira mudança daquele projeto original desse professor para o que eu estou propondo aqui. Se vocês rodarem essa análise conforme o projeto original determina, vocês vão ver que em vários momentos o rastreamento não fica muito bom. Em vários momentos ele perde o rastreamento do jogador e quando ele volta a achar o jogador novamente, ele identifica como se fosse um novo jogador. E aí a gente perde a continuidade da análise de um atleta, achando que esse atleta é um outro atleta, quando na verdade ele deveria ter sido identificado como o mesmo atleta do começo até o fim da sequência do vídeo. E aí eu comecei a perceber que se faz necessário a gente editar alguns parâmetros do rastreador dentro daquele IOLO para melhorar o resultado do nosso rastreamento. E especialmente para isso eu criei um novo arquivo com algumas configurações adicionais. Nos IOLOs mais novos, a gente tem que entrar no código do rastreador para alterar alguns desses parâmetros. E como eu não quero ficar alterando esses parâmetros originais, eu criei aqui uma cópia desse arquivo original e dessa cópia eu consigo mexer algum desses parâmetros. Quais parâmetros são esses? Eu escolhi o primeiro aqui, que é o track buffer, que é o seguinte: se o jogador ficar ocluído por algum tempo, não ache que ele deve ser eliminado da imagem se ele voltar a aparecer. Então eu peço aqui para que ele espere pelo menos 100 frames para realmente falar assim, olha, não consigo achar mais esse atleta e ele deve ser atribuído um novo ID. Então, você colocando valores mais altos, quanto mais alto for esse valor, maior a sua tolerância para caso o atleta fique ocluído por algum período e volte a aparecer, que ele volte com o mesmo ID. E um outro parâmetro que funciona bem, talvez melhor do que esse primeiro, é esse New Track Trash, que é o seguinte: qual que é o limiar que eu aceito para falar assim, olha, mudou muito as características daquele elemento na imagem, então realmente é outro jogador. Então eu coloco uma tolerância bem maior no sentido de tentar segurar esse ID por mais tempo. Se vocês entrarem na página do IOLO, vocês vão ver que existem muitos outros parâmetros, como está aqui, e vocês podem brincar com isso também. Basta ficar pegando cada um desses nomes aqui, desses parâmetros, e vocês vão copiando e colando exatamente nesse formato aqui, só alterando esse parâmetro aqui dentro, tá certo? Então, eu vou brincar só com esses dois parâmetros que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí, pessoal, a gente está pronto para começar a nossa análise. Antes de rodar essa célula aqui embaixo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o upload do meu arquivo de vídeo
dentro dessa pasta Input Vídeos, estão vendo? Então, nessa pasta Input Vídeos aqui, eu vou clicar nesses 3 pontinhos, vou clicar nesse botão Upload e eu vou pegar aqui a imagem do o vídeo aqui do Djokovic e vou fazer esse upload lá. Terminou o upload, vocês vão ver que vai terminar de fazer aqui o registro e já vai aparecer o Djoko.mp4 aqui. Se você tiver um outro vídeo, você pode fazer o upload e a única coisa que você vai ter que fazer é mudar o nome desse vídeo aqui, tá certo? Se você tiver um outro arquivo de vídeo com um outro nome. Então, depois que você fizer esse upload, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer a predição desse rastreamento a partir desse vídeo que você acabou de fazer o upload. E se tudo estiver dando certo, você vai ver aqui uma lista dos frames sendo analisados ponto a ponto. Então, é uma etapa que demora também um pouquinho, veja, ainda mais com aqueles parâmetros que eu mostrei para vocês, então é natural que esse procedimento aqui também demore por volta de uns 2, 3 minutos. Eu volto daqui a pouco quando a gente terminar essa análise. Terminada essa etapa, um ponto bastante importante. Ele vai gerar um vídeo para vocês dentro dessa pasta aqui, ó, Runs Detect Track 3. Se você fizer um outro vídeo, ele vai colocar no Track 4, Track 5 e daí por diante. Então, se vocês clicarem aqui no Runs, no Detect e no Track 3, vocês vão ver um novo vídeo aqui chamado Djoko AVI. Eu vou fazer o download desse vídeo e vocês vão ver o resultado inicial dessa primeira análise feita aqui no YOLO. É interessante para que vocês entendam todo o passo a passo. Vocês vão ver que dentro desse vídeo ele está identificando os jogadores, mas por algum motivo ele também está achando que existem aqui outras pessoas na imagem que possam ser jogadores. Quanto mais gente estiver aqui atrás, eventualmente é possível que esse modelo se confunda. E aí a gente precisa filtrar ou remover essas pessoas que não são de fato os jogadores e a gente precisa de alguma maneira fazer ele identificar automaticamente quem são os atletas que eu quero realmente analisar. Então, para isso, eu preciso saber quais são os elementos nessa imagem que estão mais próximos do centro da quadra. Então eu vou ter que rodar aqui um modelo também para detectar pontos da quadra. E para isso eu também vou usar um modelo pré-treinado daquele professor que está nessa pasta aqui que eu compartilhei com vocês, que é esse Key Points Model. Então baixem esse arquivo no computador de vocês e vocês, conforme eu estou indicando aqui, ó, vocês vão fazer o upload do modelo de pontos na pasta Models. Então, estão vendo essa pasta Models aqui? Se vocês clicarem nela aqui, até ele está dando indicação, ó, coloque seus modelos aqui. Então, eu vou clicar nesses 3 pontinhos em cima da pasta Models e eu vou fazer o upload desses pontos da quadra. Esse é um arquivo um pouquinho maior, ele vai demorar talvez um pouquinho para fazer o upload, mas você também só vai precisar fazer isso uma vez. Quando terminar o upload, eu volto. Então, terminei de fazer o upload, vocês devem ver esse arquivo aqui dentro da sua pasta Models. Então, eu vou pegar e eu vou aplicar esse modelo de detecção dos pontos da quadra. Então, é só clicar aqui no Play também. Vocês vão ver que ele vai carregar esse modelo e vai aplicar a detecção desses pontos da quadra. E aí, qual que foi a regra que eu criei para que ele saiba quem são os jogadores? Eu pedi para ele calcular a distância média de todos os elementos detectados na imagem para o centro da quadra. E um ponto importante, esses elementos eles precisam aparecer de uma maneira consistente ao longo do vídeo. Não basta simplesmente ter aparecido 1 ou 2 frames e depois ter saído.
porque às vezes aparece um torcedor que está próximo do centro da quadra e ele pode achar que é jogador. Então, essas regras eu fui criando aqui, especialmente nesse ponto aqui que eu peço para ele calcular as distâncias de cada jogador para o centro da quadra, e eu falo, olha, do número de frames que tem o vídeo, os jogadores precisam estar presentes pelo menos em metade desses frames, tá certo? Então, esse procedimento aqui, ele vai identificar quem são os jogadores e ele vai criar um novo vídeo aqui na sua pasta, já detectando os pontos da quadra e os jogadores. E esse novo vídeo vai ser salvo aqui na nossa raiz com esse arquivo aqui, ó, com esse nome playersandcourt.mp4. Tudo bem? Então eu vou aqui dar o play para vocês verem. Feito isso, ele terminou de rodar. Ele vai te dar uma indicação lá embaixo falando, ó, o vídeo foi salvo nessa pasta aqui. Vocês podem ir lá para baixo, vocês vão ver o arquivo aqui dos jogadores da quadra salvo nessa pasta. Se vocês clicarem para baixo, nos 3 pontinhos e pedir para fazer o download, eu vou jogar aqui na minha pasta de downloads e vou mostrar para vocês que esse já é o vídeo que eu mostro no começo dessa nossa sequência. E aí eu estou mostrando aqui quem que ele está chamando de jogador 1 e 2 e os IDs originais dele, que era 1 e 3. Então são esses 2 atletas que ele conseguiu permanecer do começo até o fim e ignorou praticamente todos os outros elementos da imagem. Tá certo? Bom, qual que é a próxima etapa agora? Eu quero fazer alguma análise de desempenho desses atletas. Então, o que eu proponho aqui é que a gente veja a trajetória desses atletas na quadra, que a gente calcule a distância percorrida total desses atletas e também a velocidade máxima atingida por esses atletas. Para isso, como eu tenho as coordenadas de tela desses jogadores, eu preciso transformar essas coordenadas em coordenadas reais. Como que a gente faz isso? Por meio de uma homografia. Então eu forneço coordenadas reais daqueles pontos da quadra e eu faço uma homografia para ele fazer a transformação de coordenadas de tela para coordenadas reais. E para isso eu uso uma biblioteca específica aqui que vai me dar esses parâmetros de conversão de coordenadas de tela para coordenadas reais. E é por meio dessas coordenadas, dessa homografia, que eu vou obter as coordenadas reais dos jogadores na quadra. E feito isso, eu vou tratar um pouco esses dados. Por quê? Porque, eventualmente, um frame ou outro pode ser que o atleta não seja visualizado pelo rastreador. E aí ele cria um nome, um valor naquele frame chamado NaN, not a number, não é um número. E aí esse valor de coordenada fica perdido. Então eu criei uma função para interpolar para nesses frames que eu não tenho informação, que eu estime aonde que esse atleta está de uma maneira numérica, matemática. Depois, com tudo isso interpolado, eu aplico aqui um filtro relativamente forte de 3 Hz e quarta ordem, que são filtros muito semelhantes ao que a gente faz no rastreamento de atletas, para deixar a trajetória dos atletas um pouco mais suave, e depois eu entro para o cálculo de distâncias percorridas e velocidade para cada um desses atletas. Então, eu vou ver aqui, eu vou dar um play. É um procedimento que não demora muito tempo, ele é bem rapidinho. No final, o que vocês vão ter como resultado? Vocês vão ver a quadra plotada, né, as trajetórias dos 2 jogadores, e aqui vocês vão ver as distâncias percorridas por jogador. Então, o primeiro jogador 29 metros, o segundo jogador 45 metros nesse rally. A velocidade máxima atingida pelo primeiro jogador foi 4,76 metros por segundo e a velocidade máxima atingida pelo segundo foi de 8,98.
Então, a partir desse ponto, você pode também tentar implementar as suas outras análises, outras informações que vocês gostariam de quantificar desses atletas. Se vocês quiserem, comentem aí no vídeo e contribuam com novas análises que vocês acham que seriam legal ou legais de serem complementadas a partir do rastreamento de atletas.